Todo mundo já tá careca de ouvir falar sobre IA, mas a gente não consegue falar de 2026 e tendências para 2026 sem falar de IA. O que a gente vai falar aqui hoje? Eu quero falar sobre tendências do mercado e vamos falar sobre algumas dessas tendências. Quais são essas tendências? Primeiro a gente quer falar sobre tendências do mercado global e o tal visto H-1B, as dificuldades desse visto e como os Estados Unidos são o maior mercado global, isso impacta no mundo inteiro. A gente vai também falar de IA, mais especificamente de agentes de IA. Esse é, novamente, o ano de agentes. 2025 foi o ano de agentes de IA. 2026 vai ser o ano de agentes de IA, novamente, com mais força. Vamos falar como isso afeta empregos, como isso afeta cortes de empregos, principalmente para posições mais júnior. Vamos falar sobre devs generalistas usando IA, que é, na verdade, a minha grande aposta para 2026. Eu acho que vai ser cada vez mais importante a gente entender o todo e não necessariamente os detalhes ali da escova de bit. O ano de 2026 vai ser marcado por você entender o que é, por exemplo, PubSub e saber implementar PubSub com maestria ali. O ano de 2026 vai ser marcado por System Design. O ano de 2026 vai ser marcado por arquitetura de sistemas como um todo. E no ano de 2026 é o ano que a gente provavelmente vai ignorar completamente os detalhes mais ínfimos, os detalhes mais mínimos do código. Ninguém vai estar tão preocupado com o que é var, o que é let, o que é const. Ninguém vai estar tão preocupado assim com o tamanho de funções, certo? Aqueles detalhes menores do código, o que está acontecendo dentro de cada linha de código, vai ser um pouco menos importante e vai abrir mais espaço para uma compreensão do todo. E a gente vai falar também do cenário para devs júnior, que não tá muito bom, tá? Não é um cenário bom. Eu não vou vir aqui te falar que é bom, porque não é, mas não é impossível também. A começar pelo nosso H-1B, que tem dado o que falar desde que o Trump implementou uma certa tarifa, uma certa taxa de $100 mil que cada empresa precisa pagar para tirar esse visto aqui. Se você não sabe, o visto H-1B é o visto de trabalho mais comum dos Estados Unidos, tá? Existem outros vistos, existe o visto de habilidades extraordinárias, mas a maioria das empresas grandes, tipo Meta, Netflix, Google, geralmente tiravam esses vistos aqui para os empregados deles. Qual que é o problema? Com essa nova taxa de $100 mil, a ideia é que essas empresas contratem mais pessoas de dentro dos Estados Unidos e não mais tragam essa mão de obra de fora. Essa, pelo menos, foi a ideia. E esse visto, na verdade, ninguém tá muito bem entendendo como que essa multa se aplica, como que essa multa vai se aplicar. Na verdade, não é uma multa, né? Essa taxa, se isso vai continuar, se isso vai ser derrubado de alguma forma, mas enfim, por hora isso tá em vigor. E por hora você consegue ler aqui notícias de que, por exemplo, Apple e Google orientam funcionários com visto para evitarem deixar os Estados Unidos em meio à repressão imigratória de Trump. Não necessariamente isso é sobre o H-1B, tá? É sobre sair do país e voltar pro país e, enfim. Essas novas regras, né? A taxa de $100 mil e as dificuldades gerais com relação à imigração e essa nova insegurança criada nos Estados Unidos tem feito com que o mercado americano se volte um pouco mais para dentro dele mesmo. Mas você, assim como eu, inteligentemente deve estar pensando, bom, se ficou mais caro eu trazer imigrantes para os Estados Unidos, de repente isso favorece offshores. E isso é totalmente verdade, tá? A gente consegue ler aqui outra notícia. Eu vou deixar os links dessas notícias aqui na descrição, tá? Que offshores, o famoso PJ, o famoso contractor, está sendo favorecido. Então se você tem uma empresa que exporta serviços para os Estados Unidos, como você não precisa de um visto de trabalho para exportar serviço, né? Você só precisa de um contrato e, enfim, nada foi alterado em termos de contratos. Você percebe que aqui, ó, o salário mediano para um trabalhador com visto H-1B era de $120 mil no final de 2024. Não faz sentido contratar alguém por 120 mil e eu pagar 100 mil de taxa. Então, alguns desses empregos tendem a ser empurrados para offshore. Se você trabalha remoto global, isso pode ser uma vantagem. E essa eu acredito que deva ser uma tendência no mercado global. Isso daqui, aliado à maior popularidade, a maior busca por criação de empresas e residências fiscais fora do país, né? Você deve estar careca de ouvir falar sobre Paraguai, sobre levar a residência fiscal para o Paraguai, para o Uruguai, levar sua empresa para os Estados Unidos, abrir uma LLC nos Estados Unidos, abrir uma LLP em Londres, tudo isso para organizar os seus impostos de uma maneira atrativa. Todas essas coisas unidas, eu acho que vão nos levar para um 2026 que vai ser extremamente vantajoso para você ter uma empresa e ganhar em dólar. Uma empresa que presta serviços para outras empresas. Bom, se você tem uma empresa, eu vou te recomendar abrir o site aqui da parceira do nosso canal. A Contaz é uma contabilidade simples, rápida e descomplicada. Por que você vai querer usar eles? Eu não vou tomar muito do seu tempo, porque eu vou explicar muito rapidamente. É extremamente simples, é extremamente barato, o custo é extremamente transparente. Se você deve, muito provavelmente você fatura menos do que 4,8 milhões por ano. Se você fatura menos que 4,8 milhões por ano e está enquadrado no Simples Nacional, quase com certeza é o seu caso, era o meu caso, você vai pagar R$350 por mês, que é muito barato, tá? Eu literalmente nunca
nunca paguei uma contabilidade tão barata. Você vai ter aqui, né, primeira mensalidade grátis, primeiro eCPF grátis, CNPJ grátis e o domicílio fiscal grátis. São bastante vantagens por um preço muito baixo, muito baixo. Aqui você vai ter o seu dashboardzinho, né? Você sendo um dev que trabalha para uma empresa, o seu fluxo provavelmente é um fluxo muito simples. Provavelmente ele é um fluxo que você emite uma ou duas notas fiscais para a mesma empresa por mês. Você clica aqui, né, em notas fiscais. Eles têm aqui o serviço de emissão de nota fiscal, você pode emitir por aqui, você pode emitir também pelo site da sua prefeitura, não tem problema nenhum. Essa aqui é uma conta demo, tá? Não é uma conta da minha empresa mesmo. Para pagar os impostos é muito fácil, você vai vir aqui em realizar pagamento, você pode, né, marcar como pago ou então clica aqui em ver a guia, vai ter a guia novamente, isso aqui é só uma guia demo, tá? Vem aqui, escaneia o código de barra, paga, clica aqui em marcar como pago, sim, está pago e fechou. É assim simples. A Contase vai te avisar também, por exemplo, se você tiver impostos atrasados, você consegue puxar suas notas fiscais aqui e pagar o imposto sem problema nenhum, tá? É realmente muito fácil resolver absolutamente tudo por aqui. E por R$350 por mês é a melhor solução para isso. Clica no link aqui na descrição, você pode ou abrir sua empresa ou trocar de contabilidade para Contase se fizer sentido para você, tá? O serviço deles é muito bom, tá aqui, é bem simples de se usar e eu acredito que é excelente para devs que trabalhem tanto pro Brasil quanto para fora do Brasil via PJ. Bom, a gente vai ter que falar de IA e de agentes de IA. Uma das coisas de IA é que a gente teve, no ano de 2025, aparentemente 50 mil demissões causadas por IA na área de tecnologia. Agora, por que aparentemente? As empresas estão citando isso como motivo para corte de emprego, mas não é porque elas estão citando isso como motivo que isso necessariamente é verdade, mas pode ser que seja. A gente ainda não tem dados nítidos, assim, extremamente confiáveis de que a IA tá roubando emprego, de que a IA tá aumentando a produtividade ao ponto de que sejam necessários menos funcionários. Um negócio interessante de se notar aqui é que 2025 foi um dos anos que mais teve cortes de emprego, tá? O outro ano que tinha tido mais corte de emprego tinha sido 2020 e aconteceu uma pandemia nesse ano. Agora, isso daqui é geral, não necessariamente é só sobre tecnologia. O que eu acho que a gente tem visto? Eu não acho que a gente tá vendo que a IA tá ativamente fazendo com que pessoas sejam demitidas, porém, parece que a IA está dificultando a contratação de dev júnior. Isso realmente parece que está acontecendo, tá? Você pode olhar um gráfico aqui do lançamento do ChatGPT, ele coincide com uma diminuição no número de empregos de dev júnior, sem afetar o número de empregos, né, a tendência de alta de dev seniors. Agora, o que é importante da gente notar aqui? O lançamento do ChatGPT também coincide com uma mudança na taxa de juros dos Estados Unidos. Se você olhar, né, 2021 aqui, né, onde começa o descasamento desse gráfico, acontece um negócio chamado pandemia, e depois desse negócio chamado pandemia, a gente tem uma mudança drástica em como os bancos centrais do mundo manipularam os juros, o que pode também ter influenciado aqui esse número de contratação de dev júnior. Fato é, independente de ser causado por IA ou ser causado por taxa de juros, o mercado tá mais difícil para devs júnior e eu acho que tende a ficar mais difícil ainda devido à IA também, porque hoje em dia eu pelo menos vejo isso, que muito do trabalho que eu delegaria para um dev júnior, né, que eu pensaria, pô, eu vou delegar para um dev júnior, ele vai fazer em um dia, eu vou revisar em meia hora, às vezes eu consigo delegar para a IA vai fazer muito rapidamente, eu vou revisar em 2 horas. Percebe que isso aumenta o quanto tempo eu gasto, porque agora eu tenho que fazer o meu trabalho, eu trabalho do dev júnior e revisar o trabalho do dev júnior, né, ali com a IA. Seria melhor se eu tivesse um dev júnior ao meu lado, o que parece que pressiona as empresas a terem um pouco mais de sêniors e um pouco menos de júniors. Isso parece que faz sentido pra mim. E parece que isso é extremamente interessante para os devs generalistas que usam a IA. Por isso que a gente estava falando aqui sobre PubSub, System Design, arquitetura, porque eu acho que a gente tem caminhado para um mundo onde eu entender do todo e principalmente, acima de tudo isso daqui, entender do negócio, regra de negócio, tá muito, muito, muito importante ser compreendido. Se você não entende a regra de negócio em 2026, você vai ser substituído por um PM ou um PO que sabe melhor da regra de negócio que você e que vai usar a IA para fazer um código medíocre que atende a regra do negócio. É mais importante um PM que faz um código péssimo, mas que o código siga a regra de negócio à risca, do que um dev excelente que não consegue traduzir essa regra de negócio em código mesmo utilizando IA. Então a gente precisa entender do negócio e a gente precisa saber fazer essa ponte da regra de negócio para o que é uma implementação adequada dessa regra de negócio. A implementação em linhas de código, em funções, nesse tipo de coisa, tá menos importante. Não quer dizer que ela não esteja importante. Ela vai ser importante por causa da manutenibilidade, para dar longevidade ao código, para ter testes, para garantir corretude, etc. Tudo isso ainda é importante. Mas eu tô dizendo, existem coisas que têm um ênfase maior nesse ano. O ênfase maior esse ano tá no completo, no sistema como um todo, no sistema por inteiro. É mais importante você entender o que é uma retry
queue, certo? Uma fila de retries. E o quando que é interessante eu usar isso daqui? O quando que é interessante eu processar algo síncrono ou quando que é legal eu jogar para um background job, tá? Esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, esse tipo de raciocínio vai ser mais importante do que você entender o que é hoisting em JavaScript. Vai ser mais importante do que você entender qual que é a diferença entre um type e um interface em TypeScript. Vai ser mais importante do que você entender muito bem como é que funciona uma list comprehension em Python. Novamente, é legal que você entenda essas coisas aqui. Se você usa isso como ferramenta do seu dia a dia, é interessante que você entenda, mas não negligencie a visão do sistema como um todo, e a visão do sistema como um todo requer que você entenda coisas como filas, listas, background jobs, processos síncronos e assíncronos, concorrência, paralelismo, race conditions, system design, comunicação assíncrona, enfim, esse tipo de coisa tem se tornado muito mais importante, e esse é o ano para você ser um generalista, entender essas coisas e conseguir usar IA para te auxiliar nesses processos. Agora, um detalhe da IA é que a IA tem avançado muito, mas quem não tem avançado é o balanço das empresas de IA, porque a OpenAI está projetando perder o triplo de dinheiro esse ano. Eles perderam mais ou menos 6 bilhões de dólares em 2025, esse ano eles querem perder o triplo. Loucura, né? Eles querem ter um prejuízo 3 vezes maior do que tiveram no passado. A OpenAI, caso você não saiba, não dá lucro, ela dá prejuízo, assim como todas as tentativas de IA no momento, né? As empresas que geram modelos de IA não dão lucro, elas dão prejuízo. O que é estranho, é um pouco contra-intuitivo, porque você tem aí a NVIDIA olhando esse prejuízo bilionário e falando, na verdade, eu quero fazer parte desse prejuízo bilionário, eu também quero prejuízo bilionário, então eu vou investir 100 bilhões de dólares na OpenAI. Essas empresas estão claramente apostando no fato de que, no futuro, esse prejuízo vai se converter em lucro. Eu não sei se isso vai se converter em lucro ou não, honestamente, pra mim, como usuário, talvez não importe tanto. Pra mim, o que importa é que estão sendo investido bilhões e bilhões, na verdade, trilhões em IA, e isso vai sim melhorar esses modelos cada vez mais. Hoje em dia, o curso tá muito popular, o Cloud Code tá muito popular, o criador do Cloud Code é uma pessoa que tá mostrando os workflows dele aí publicamente no Twitter, se você quiser ver, é uma loucura aqui. Você tem agentes de IA sendo incrementados aí, você tem libs aqui, né? Você tem repositórios inteiros no GitHub, esse repositório, por exemplo, Superpowers, 14 mil estrelas no GitHub que promete dar superpoderes para o seu Cloud Code. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir falar de IA, ninguém mais quer ouvir falar disso, mas eu acho que se tornou inevitável. 2026 é o ano que a gente vai ter que trazer conteúdo, que a gente vai ter que largar um pouco do preciosismo, ou por escolha nossa, ou porque a gente vai ser forçado pelos nossos gestores a produzir mais com IA. A gente vai ter que fazer mais código, e a gente vai ter que entender mais do negócio e se preocupar menos com a corretude de cada linha de código. Essa é a minha previsão para 2026 com relação a IA e mercado. Você quer saber também de tecnologias? O que eu apostaria em termos de tecnologias, né? O principal, o óbvio, é o seguinte. A IA, os linters de IA funcionam muito bem com tipagem. Então, TypeScript é a linguagem mais popular de todas para web. Nota, você pode ver que o Python tá aqui em cima, mas é porque o JavaScript tá em cima de Python e o Python não necessariamente tão voltado para web. TypeScript é a linguagem da web, é a linguagem mais popular para front e back-end. TypeScript é uma aposta muito forte, Python vai ser também uma aposta muito forte por causa de IA e dados, né? Python se solidificou como a linguagem da IA e ela não vai para lugar nenhum. Python vai continuar sendo muito popular enquanto IAs forem populares, né? Ainda mais com o crescimento das áreas de dados. C#, Java, C++ continuam no topo, PHP continua muito popular e a gente tem uma ascensão muito rápida de Golang e Rust, tá? Então se for para apostar o que está crescendo, o que vai crescer, Golang e Rust. Golang principalmente, tá? Mas Rust também. O uso de Rust tem sido facilitado novamente pelo uso de IA. Rust é uma linguagem muito difícil de se escrever, porém o fato de que se ela compila, ela provavelmente está correta, é um fato de que junta com a IA se torna muito bom o desenvolvimento em Rust. Essas são minhas apostas para 2026. Remoto global. Aprender a usar cada vez mais agentes de IA vão estar integrados no nosso trabalho, nos nossos workflows. Empresas estão exigindo o uso de IA. Você vai ter que usar quer você queira ou não. Cortes de emprego, principalmente para Dev Júnior, se você conseguir correr o mais rápido possível para você virar pleno ou sênior, melhor. Agora nem tudo tá perdido. Porque o importante, né, não é necessariamente só saber sobre desenvolvimento, é entender do negócio como um todo. E entender como linkar o negócio com a tecnologia em si. O desenvolvedor que conseguir entender do negócio, entender o que é uma retry queue, o que é um system design, onde que o sistema está rodando, como que ele está rodando, qual que é a arquitetura desse sistema, o que depende do que, quais são as árvores de dependência, quais são as comunicações entre os sistemas, se é um microserviço, se é um monolito. Esse desenvolvedor que junta isso com a regra de negócios, com uma escrita boa, uma comunicação boa, vai ser quem vai sair vitorioso em 2026.